Olá, meu irmão, minha irmã, a paz, seja bem-vindo a mais este vídeo que nós estamos fazendo aqui com a Missão Jovens Sarados Barroso, com muita alegria, meditando o Evangelho de cada dia, brevemente, fazendo uma breve partilha aqui com vocês. Então seja muito bem-vindo, você que está nos acompanhando, agradeço a sua presença. E hoje é um dia muito especial, dia 14 de setembro, dia da exaltação de Santa Cruz. Então, para a gente começar, hoje eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 13 a 17. João 3, 13 a 17. Vai estar dizendo assim: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, este homem. Como Moisés no deserto levantou a serpente, assim será levantado este homem, para que quem crer nele tenha a vida eterna. Deus tanto amou o mundo que entregou seu Filho único, para que quem crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo se salve por meio dele. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho possam perdoar os nossos pecados. Assim seja. Bom, meus irmãos, nesse dia da exaltação da Santa Cruz, o próprio nome já nos diz qual deve ser a nossa postura, qual deve ser a nossa linha de meditação, né? É um dia de elevarmos o conceito de cruz na nossa vida. É um dia de darmos um lugar devido ao que é de fato a cruz em nossa vida, né? Jesus Cristo, ele vem nos ensinar o contrário do que o mundo pensava. No Evangelho do último domingo, Pedro vai dizer para Jesus: Tu és o Messias. E logo em seguida ele o repreende quando ele diz que será morto, quando ele diz que irá sofrer. O próprio Pedro repreende. Então Jesus manda que ele se afaste, né? Fala: afasta-te de mim, Satanás. E isso nos mostra o quanto aquele pessoal que acompanhava Jesus, aquele pessoal que seguia os discípulos, aqueles que o escutavam diariamente, ainda não haviam compreendido que o Messias não viria para salvar o povo pela espada, para salvar o povo pela glória, pelo poder, mas pela humilhação, por meio do crivo da cruz, né? E hoje então eu gostaria de começar partes por partes aqui nesse evangelho. A primeira parte que eu destaco é que no versículo 13, Jesus já deixa bem claro que ninguém nunca esteve no céu. E se você, meu irmão, já ouviu alguém dizer para você, né? Não tem como a gente viver segundo o que a Bíblia fala, segundo o que a palavra de Deus fala, segundo o que a igreja pede. Por quê? Porque nenhum padre nunca esteve no céu. Porque as pessoas que escreveram a Bíblia, quando estavam escrevendo a Bíblia, ainda não tinham passado pelo céu. Você provavelmente já deve ter ouvido esse argumento. Então, se ninguém que esteve no céu voltou para nos falar como é de fato lá, como é que eu vou saber se eu realmente tenho que carregar a minha cruz aqui? Pois hoje Jesus deixa bem claro, de fato, ninguém até aqui, até então, ninguém nunca havia ido ao céu. Mas ele, Jesus, sim, ele veio do céu, ele desceu do céu, ele foi entregue por Deus para nos salvar. Então ele sabia, sempre soube o que estava dizendo, né? Depois nós passamos para o versículo 14, onde ele vai recordar que quando o povo hebreu estava no deserto, fugindo do Egito, indo em direção à terra prometida, teve um episódio em que as serpentes começaram a picar o povo de Deus e eles começaram a morrer. E aí Moisés foi falar com Deus e Deus falou com ele, deu a ele uma serpente de bronze, em que ele, todas as vezes que alguém fosse picado, era para ele levantar e mostrar aquela serpente, para que as pessoas que vissem, olhassem para aquela serpente, fossem curadas, né, da morte, da enfermidade provocada pelo veneno da cobra. Então
assim como as pessoas que olhavam para a serpente erguida eram curadas, também nós, ao olharmos, ao nos depararmos com Jesus erguido na cruz, teríamos ali a salvação na nossa frente. Seríamos curados da morte eterna, né? Então é interessante a gente se recordar disso, que a cruz ela é para nos salvar. Depois, seguindo, né, o próprio Deus sofreu também. O próprio Deus, Pai, Criador de tudo, do universo, do céu e da terra, ele também teve que enfrentar sua cruz, né? No versículo 16, vai dizer: Deus tanto amou o mundo que entregou seu Filho único para que quem crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Entregou a quê? Entregou seu Filho único à morte. Entregou seu Filho único à morte, e morte de cruz. Então imagine, olha o tamanho do sacrifício de Deus, olha o tamanho do amor de Deus por nós, né? É um amor que nós não somos capazes de ter consciência, de fazer igual também, né? Essa entrega, imagina você entregar o seu filho único, você entregar o seu filho para a morte, para que todas as pessoas do mundo sejam salvas. É isso que Deus fez, né? E por último, Deus não enviou seu Filho para julgar, mas para que o mundo se salve por meio dele. Então, além disso, pessoal, a cruz, ela nos recorda essa obrigação que nós temos de amar e amar, e nunca julgar e nunca condenar o irmão, né? A cruz, ela é quando você tem, às vezes, uma situação em que você, por exemplo, sente raiva de alguém, que você se sente estressado ou algo do tipo, ao invés de você lançar contra aquela pessoa qualquer tipo de atitude contrária à dignidade humana, né? Você se recorde da Santa Cruz, se recorde do que Deus foi capaz de fazer, do que Jesus foi capaz de fazer, né? Morrer na cruz, se humilhar por nós pequenos, por nós que somos pecadores, que continuamos, infelizmente, a pecar. Então, antes de julgar, que possamos amar, né? O Padre Edmilson vai dizer: conosco, com nós mesmos, o máximo de exigência, mas com os outros, o máximo de misericórdia. Então, que nessa terça-feira, nesse dia 14 de setembro, nós possamos, pela alegria da Santa Cruz, pela exaltação da Santa Cruz, abraçarmos a nossa cruz também, tomarmos ela e seguir adiante em nosso caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.